Corinthians entra em campo num 4-2-3-1. Importante da zaga. Corinthians com Kaká do lado direito, Gustavo Henrique do lado esquerdo, Mateuzinho e Hugo. Na dupla de volante jogando lado a lado, o Garro e o Alex Santana. E como eu mostrei para vocês aí no campinho, o Alex Santana jogando lado a lado do Ranieri, só que do lado esquerdo. Tá vendo? Do lado esquerdo, ele tinha a responsabilidade de buscar o jogo para iniciar as jogadas, porque ele é mais técnico, mais talentoso do que o próprio Ranieri. Eu acho que em 5 dias aí de trabalho, o Ramon Dias deve ter observado que o Ranieri tem sérias deficiências técnicas para sair jogando. E por conta disso, ele optou por jogar os volantes um do lado do outro. Cara, eu acho isso a melhor coisa hoje em dia. Você tem que fazer o básico. Vencer 2-1, é isso aí. O Corinthians sempre escapou assim. Entendeu? Não precisa dar show. Ninguém tá pedindo show, nós estamos pedindo vontade. Não faltou vontade, né, pro time. Mas nós precisamos analisar também como é que foi esse primeiro tempo. Por que o Corinthians perdeu o primeiro tempo, né? Primeiro, né? É uma coisa que tem que ser analisada. O Ramon Dias estava fazendo o seu primeiro jogo. Esse time do Criciúma já é um time organizado há muito tempo. Muito bom. Troca passes. Sabe, você vê quando um time tem um trabalho duradouro, um trabalho a longo prazo, você vê diferença. Eu lembro o Argentino Júnior do Milito. Você percebia que, tecnicamente, o Argentino Júnior do Milito era um time fraco. Só que o trabalho do técnico, por ser um trabalho já a longo prazo, era um trabalho que você conseguia ver a mão do treinador ali. Um time que não desperdiça a bola, que não rifa a bola. É o Criciúma, velho. A vitória do Corinthians, gente, ó, tem que ser muito valorizada hoje. O Corinthians não bateu qualquer um. Vocês sabem que eu não jogo para torcida, eu sou sempre sincero. Eu já fiz pós-jogo aqui que o Corinthians venceu, vocês super empolgados, e eu falei, ó, meu irmão, essa vitória é enganosa, entendeu? É melhor vocês acordarem. E o pessoal fica bravo comigo. Então, assim, essa não, cara. Essa foi uma vitória que você tem que comemorar mesmo, sabe? Por quê? Porque o Corinthians enfrentou um time chato, que não rifa a bola, né? Como eu disse, um time com qualidade técnica realmente. Eu citei aí o Felipe Matheus, muito bom jogador. Posso citar vários jogadores aí do Criciúma, um time experiente que rodou a bola, que dominou o jogo no primeiro tempo, né? O Corinthians tem muita coisa ainda, claro, para corrigir. O Ramon Dias tem muito trabalho pela frente, muita coisa ainda vai precisar ser feita. Nada está resolvido para a gente. Aliás, a situação da gente é tão feia, mas tão horrorosa, que a gente vence o Criciúma em casa e não consegue sair da zona do rebaixamento. Então a gente tem que continuar com os pés no chão, entendendo que o Corinthians ainda tem muito a evoluir. Mas a primeira coisa que eu gostei é o Corinthians sair desse 4-1-4-1, o Corinthians sair desse 4-3-3, tentar um 4-2-3-1, como tentou o Ramon Dias. E o que ele ganha com isso? Cara, você ganha um Garro mais perto da área, né, do adversário, que foi importante, e você ganha uma saída de bola melhor com o Alex Santana. O Alex Santana, para mim, ele fez uma boa estreia. Por quê? Porque ele estava muito tempo sem jogar, estava na reserva do Atlético Paranaense. Você vê que é um jogador que ele é lento, mas ele tenta, né, tirar essa lentidão no posicionamento e na experiência, porque ele tem 29 anos. Eu acho que é um jogador ainda que a gente viu aí 90 minutos do Alex Santana. A gente tem que ir com calma, porque para mim ele tem que ser titular mesmo. Eu acho que se o Bidon tivesse em campo hoje, a gente estava ferrado, porque o time do Criciúma é um time que domina bem a bola, cadencia bem a bola e é forte fisicamente. O Yuri Alberto não ganhava dos caras, era incrível isso, por exemplo, em alguns lances. O Alex Santana, para mim, ele fez um bom jogo, mas ele estava totalmente sem ritmo de jogo. A gente não vai esperar do Alex Santana um Ranieri, esquece. Esse não é, já deu para ver em poucos minutos que ele não tem essa característica. Tanto que no gol do Criciúma, se o Alex Santana fosse um volante de verdade, o cara não chutava, entendeu? Ele meio que vai andando ali, dando só um trotezinho, né? E ele não faz o abafo, ele não aperta. Todo mundo na hora do gol ficou focado só no desvio do Kaká.
entendeu? Mas naquele lance, por exemplo, o Alex Santana podia ter apertado. E repito, gente, eu não estou falando do Alex Santana porque ele desarmou umas 2 bolas antes. Só estou falando de um lance, tá? Não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui condenando o Alex Santana, não faria isso de uma maneira precipitada. Mas deu para perceber que é um jogador que vai ser muito útil para a gente no passe, vai ser muito útil para a gente de um volante que sai de trás, né, que gosta de pisar na área. Vai ser importantíssimo na bola aérea, porque eu percebi a gente ganhando a segunda bola algumas vezes com ele, que com o Bidon a gente não ganharia hoje. Então, assim, a coragem do Ramon Dias em colocar o Alex Santana de titular, cara, é o primeiro ponto positivo para o Ramon Dias. Eu consigo elogiar aqui 2 estreantes numa tacada só. Parabéns, Ramon Dias, tá? Parabéns pelo 4-2-3-1, porque o Garro não é volante também. O Ramon Dias, para mim, estreou muito bem. Ele acerta o esquema, né, do Corinthians, mete um 4-2-3-1. Eu achei que ele ia no modo segurança, né, numa zona de conforto, e manter o 4-1-4-1, porque ele jogou assim no Vasco, né, eu fui estudar isso, ele jogou dessa forma no Vasco, então eu gostei da postura do time. O Corinthians saiu para o jogo, né? O Corinthians não ficou apenas esperando o Criciúma jogar, até porque jogava em casa também. Isso daí a gente não podia esperar menos do que isso, né? Mas é um time que teve, que colocou velocidade no jogo quando foi preciso. O Corinthians não fez um grande jogo, tá? Não foi brilhante. Também não dá para eu querer enganar vocês aqui, porque a gente venceu, achar que tudo vai melhorar e que a gente fez uma partida brilhante e maravilhosa. Não foi. Mas o que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Para um primeiro jogo, né? Para um primeiro jogo, o Ramon Dias fez uma excelente estreia. Agora, eu quero destacar para mim o melhor jogador da partida, que se chama Hugo. Um jogador que, primeiro, teve um reflexo incrível naquela primeira defesa, na pequena área. Já salvou o Corinthians ali e foi extremamente decisivo no início do segundo tempo. Se o Criciúma faz o segundo gol ali, acabou. É a importância, né, que eu falo para vocês, de ter um goleiro alto. Ele tem 1,99 m. É uma coisa que eu nunca vou tirar da minha cabeça, velho. Goleiro baixo, sabe? O Maurício, para quem é corintiano ainda mais das antigas, eu ia para o Morumbi ver o Corinthians jogar em 98, 99. Às vezes o Dida não jogava e tinha que jogar o Maurício. Cara, o Maurício era bom goleiro, só que meu irmão era baixo. Teve lances do Neneca hoje que se ele fosse menor, ele não alcançava, ele não ia pegar. Mas por ter uma boa envergadura, ele chegou na bola. Então, cara, para mim, o nome do jogo da vitória do Corinthians se chama Hugo. Se chama Hugo. E eu bati na tecla que o Corinthians precisava de um goleiro. A gente precisa parar com essa bajulação com o menino da base. Quem é bom, quem é ruim, meu amigo. Entendeu? Não interessa. Sabe? E o Donelli não tinha condição de ser goleiro titular do Corinthians. Aliás, não tem condição de ser titular do Corinthians, né? Porque não tem estatura, porque tem medo da bola, sabe? Porque não sai debaixo da trave. Já deu para ver que o Hugo, o forte dele não é a saída de bola, mas o forte dele é a envergadura e os chutes que ele vai buscar. Já deu para ver que teve vários escanteios e alguns lances na área que o Hugo poderia ter saído, mas é a característica dele. Então acho que a gente ainda vai tomar alguns gols nesse sentido do goleiro não sair, mas muito melhor do que o Donelli. Para mim, o nome da partida, por ter salvado o Corinthians de uma forma realmente sensacional, principalmente no início do segundo tempo. O Corinthians hoje consegue vencer um time, né, que tem aí um desempenho bom e uma base, né? Tem um desempenho bom nos jogos e uma base muito boa, né? Que vem já desde da Série B do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Charles, eles estão em fase de trocas de documentação, tá? Então, eu vou manter a minha postura, tá? Eu vou manter a minha postura e não vou cravar o Charles como jogador do Corinthians, porque é um perigo você cravar alguma coisa com o Augusto Melo, né? O Charles, a situação
é essa. É um jogador que estão em troca de documentação e que é esperado no Corinthians em 3 dias, mais ou menos. Então a gente vai ter que aguardar. Eu tenho medo, né, de cravar, porque depois o Augusto manda uma documentação lá, alguma coisa, alguma cláusula que não tinha, entendeu? A gente já viu os negócios melar. Então, a informação é essa. O Charles está em troca de documentação já com o Corinthians. O Corinthians vai pagar 1,5 milhão de euros pelo jogador. 1,5 milhão de euros, que vai dar aí um pouco mais de 9 milhões de reais. Um pouco mais de 9 milhões de reais o nosso querido Charles, tá? Então tá em troca de documentação, jogador do Midtjylland da Dinamarca, que vai custar ao Corinthians 1,5 milhão de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. 80% por 1,5 milhão. Então 9 milhões de reais por 80%. Tem tudo para ser jogador do Corinthians, tá certo? Sobre Cuéllar. O Cuéllar quer voltar ao futebol brasileiro, gostou da ideia de jogar no Corinthians, está disposto a ganhar menos para jogar no futebol brasileiro. Ele tem tratado com o Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado está à frente dessa negociação. Só que o Corinthians precisa conseguir a liberação dele com o Al-Shabaab. Então é uma situação que não está resolvida, mas avançou. Avançou porque é um jogador que o Corinthians viu que é flexível e está disposto a baixar o seu ganho mensal para voltar ao futebol brasileiro, né, e desempenhar o seu futebol no Corinthians. Então o Cuéllar tá afim de jogar no Corinthians, só que ele tá afim não diz muita coisa, né? Porque o Hernani também estava afim, né? O Corinthians precisa se acertar com o Al-Shabaab. A gente já vê muitas vezes o jogador afim, mas você precisa da liberação. Então é um jogador aí que pode pintar, né, como uma novidade aí nos próximos. Manda o Pedro Raul para lá, verdade? Por que não, né? Já vi essa história antes, o Jonathan Macedo, exatamente, a gente já viu isso antes também. Não dá para comemorar nada, mas é um jogador que está disposto a ganhar menos, né? Porque é um jogador que tem um salário aí de mais de 1,5 milhão, quer dizer, ganhar menos também seria o quê? 800 mil? 1 milhão? A gente não sabe. Eu vou apurar para ver quanto que é esse menos, tá? Mas é um jogador que está disposto a jogar no Corinthians, só que precisa da liberação.